Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e organizador da 7ª edição do IoT Business Forum, que esse ano está sendo feito em colaboração, em parceria com a BINC e IoT Day. Então, primeiro eu quero agradecer a participação de todos vocês em nosso evento e antes quero fazer alguns avisos. Primeiro é que na plataforma vocês têm um formulário para enviar as perguntas para os nossos painelistas, então só gostaria que vocês indicassem qual dos painelistas vocês querem fazer e eu encaminho a pergunta de vocês ao que vocês desejarem. Também quero lembrar que esse evento todo vai ser gravado e depois, quando terminar o evento, vocês receberão um e-mail para fazer uma pequena avaliação e também para poder assistir a gravação de todos os painéis do evento. Quero lembrar também que nós estamos nos nossos estandes virtuais, contando aqui com o apoio dos nossos patrocinadores, e também quero pedir para que vocês entrem no site da TI Inside, onde vocês poderão participar de sorteios para os nossos eventos presenciais. Então, vocês poderão escolher quais dos eventos presenciais que vocês desejam participar. Ao final do último dia do evento, que será amanhã, vocês poderão concorrer a um ingresso em cada um dos nossos eventos presenciais, ou, enfim, ao evento que vocês desejarem. Nós vamos estar sorteando 3 ingressos para a nossa audiência. Bom, como eu disse, esse é a 7ª edição do IoT Business Forum, foi um evento criado para discutir como a internet pode alavancar, como a internet das coisas pode alavancar os negócios no país. Então, o nosso foco é falar como esse mercado pode hoje se expandir graças às aplicações de IoT que vêm sendo desenvolvidas durante esse ano. E durante esse tempo também foi criada a BINC. Então, eu gostaria de convidar aqui o presidente da BINC, que é o Paulo Spaca. A BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Nós estamos também com o José Gontijo, que é especialista e ex-secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, e também com o José Felipe Otero, que é o vice-presidente para a América Latina e Caribe da 5G Américas. Então, eles vão compartilhar aqui a visão deles sobre justamente o desafio do IoT no Brasil. E como eu disse, as perguntas você já pode enviar através do formulário. E eu gostaria de pedir para o Paulo iniciar aqui o nosso painel. Muito obrigado pela participação de vocês. Paulo, por favor. Obrigado, Claudinei. Bom dia a todos. Bom dia, Gontijo. Bom dia, Zé Otero. Estamos juntos aqui em mais um painel para falar sobre a IoT, esse mundo novo. Bom, eu sou Paulo Spaca. Na realidade, meu nome é Paulo José Spaca Cash. Acho que todo mundo sabe por que é Paulo Spaca. O mercado me conhece por esse nome, exatamente porque esse sobrenome italiano é enorme. Fica difícil todo mundo me lembrar desse nome. Eu tenho um currículo meio extenso, eu não vou ficar citando muita coisa, mas eu acho que é importante conhecer o que é a BINC. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, que eu acho que é interessante para mostrar o que é a BINC, como é que ela foi fundada, e eu acho que é importante a gente conhecer esse lado. Não sei se vocês estão vendo aí a apresentação. Chegou aí para vocês ou não? Ainda não. Ainda não. É sempre assim, a gente testa, né, Claudinei? Na hora do vamos ver, ela não aparece, mas é normal isso. É normal, chegou? Agora está entrando. Entrou, só que entrou no modo PowerPoint, precisa botar no modo... Então, já fomos lá. Está feito. Está feito. Então, primeira coisa, agradeço o pessoal que está nos ouvindo e agradeço tanto a American Tower como a Evernet para suportar este evento, dando-nos apoio. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Então, como o Claudinei já disse, esse é um evento onde a BINC também comemora o IoT Day, que, por sinal, ele é um evento todo dia 9 de abril no mundo inteiro. Isso é uma definição do IoT Council, na qual a BINC faz parte desse conselho lá na Inglaterra, onde são definidas algumas coisas sobre a IoT. Bom, e lá foi definido dia 9 de abril como o dia do IoT Day. E isso é comemorado no Brasil inteiro através da BINC. Mas o que é a BINC? A BINC é uma sociedade civil, né, uma associação sem fins lucrativos, que a gente chama de organização não governamental, está fundada em 2015,
final de 2015, está baseada em São Paulo. Nossa missão é fazer com que esse ecossistema das empresas de diferentes interesses, diferentes necessidades, trabalhem nesse mundo de IoT, levando o negócio para frente. O que a gente chama e olha sempre dizendo, ó, nós somos um baluarte de IoT. Então, a gente tem atuações tanto na esfera pública como privada. Nossa atuação é baseada em 4 grandes pilares, que é o primeiro dele é pesquisa, saber exatamente como é que estão acontecendo as pesquisas, seja nos institutos, universidades, para a gente saber para que lado está indo a tecnologia. Segundo ponto, que eu acho que é o mais importante aqui, no sentido de se fazer negócio, é entender quais são os desafios nos diversos segmentos de mercado, levar esse conhecimento para o mercado, para que se crie soluções, e assim o ecossistema acontecer entre quem demanda e quem fornece soluções. O terceiro ponto é o governo. Eu acho que estamos aqui entender o que o governo está definindo de forma. E daí surgiram diversas outras definições. Hoje a gente tem as câmaras de IoT, baseadas nos 4 grandes segmentos que foram definidos no Plano Nacional, que foi o agro, a manufatura, cidades inteligentes e saúde. Hoje existem câmaras desses 4 segmentos atuando em detalhes para ver como é que as soluções podem ir para o mercado. E o quarto item, não menos importante, é a educação. A gente entende que se não tiver mão de obra, a gente não consegue fazer a coisa assim. Então, a BIC tem hoje uma plataforma de EAD e que fornece cursos. Isso depois a gente pode falar. Por fim, só existe isso se você tiver comitês de trabalho dentro da BIC, que são 6 segmentos que nós atuamos, que é o agro, automobilidade, cidades, manufatura, saúde e utilities. Utilities entende água, eletricidade e tudo mais. Esses segmentos são apoiados com os segmentos de segurança, rede, dados e inteligência artificial. Com essa composição, a gente acredita que consegue suportar todos os segmentos de mercado, levando soluções. Só para vocês terem uma ideia de crescimento de associados na BIC, hoje nós estamos aí perto de 120 associados. Foi um crescimento, por mais que ela tenha sido fundada no final de 2015, iniciamos em 2016, nós já tínhamos associados em 2016, mas começamos a contar em 2017 para frente, estamos aí com 120 associados. Bom, falei rapidamente sobre a BIC, depois se alguém quiser entrar, por favor, entre no site e veja lá. Agradeço essa introdução inicial e agradeço mais uma vez a American Tower Net por estarmos juntos. Então, é isso aí, pessoal, e vamos para frente. Já fiz a minha apresentação aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Agora eu gostaria de convidar o José Gontijo para dar a sua visão, né, inclusive com todo o background que ele tem aqui como um participante ativo, né, do desenvolvimento da internet das coisas aqui no Brasil. Por favor, Gontijo. Obrigado, Claudinei. Bom dia a todos, né? Acho que quem não me conhece, eu sou José Gontijo, né? Eu sou analista de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia. No último ciclo aí eu fui secretário de Empreendedorismo e Inovação, responsável aí pela lei de informática, políticas digitais e coisas do tipo. Como o Spaca falou, estava lá na origem do Plano Nacional de Internet das Coisas, né? Quando eu e a equipe lá do Ministério convencemos o secretário Maximiliano, que era o nosso secretário, e ele gostou muito da ideia à época e acreditou na gente, e fizemos o início da construção do Plano Nacional de IoT junto com o BNDES, né, definindo as áreas prioritárias. Passados aí quase 10 anos, né, de quando a gente começou a discutir a formulação dessas questões, né, eu me licenciei do serviço público, né, eu estou de quarentena nesse período, a partir de julho eu começo em novas atividades aí, e a gente percebe que muito se avançou, principalmente pela evangelização e as pessoas terem consciência de que existe algo, pode até ser que elas não saibam direito o que é IoT, mas que existe algo que de verdade pode aumentar a sua produtividade, aumentar a sua qualidade de vida.
O Spaca gosta de dizer, né, Spaca, que as pessoas têm IoT nas suas casas e não sabem que é IoT, né? No seu Alexa, no seu Google Home, enfim, nessas plataformas que existem, né? E existem as tecnologias habilitadoras que vão surgindo, né? Como IA e as suas aplicações, ChatGPT e tantos outros que vão surgindo. Na minha visão, as articulações das câmeras 4.0 elas provocaram esse contato entre os atores, né? A gente tem muito essa questão do compartimentamento, né? Os grupos, as operadoras de telecom, a indústria, o pessoal do agro, eles começam a trabalhar de maneira isolada entre eles, tentando obter resultados, e muitas vezes fazendo atividades replicadas do que outros setores. E as câmeras trouxeram essa interação muito forte entre esses atores, de modo que eles pudessem pensar de maneira coletiva o desenvolvimento do IoT no Brasil, quer seja pela adoção, pelo olhar a experiência do vizinho, quer seja pensar em regulamentações, desregulamentações. Conseguimos o apoio de muita gente para reduzir os tributos de aplicações de IoT, a Anatel engajou no processo, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com chamadas, agora com o FNDCT descontingenciado. Então, você tem aí uma série de ferramentas acontecendo, a gente só está no meio do caminho, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Existem desafios gigantescos ainda a serem vencidos, mas eu tenho certeza que o status quo que foi feito até o momento permite que avancemos mais. Agora, o grande desafio que existe hoje é a continuidade, e essa continuidade depende muito, não do governo, depende do setor privado, da academia, de modo que eles consigam continuar empurrando essas políticas. Quando o plano de IoT começou a ser desenhado, foi em 2013. Ele passou por alguns presidentes das repúblicas, vários ministros, vários secretários, e ele está aí, todo mundo visualizando o que tem acontecido, as áreas priorizadas pelo plano influenciam não só o plano de IoT, mas as chamadas públicas, não só do MCTI, mas de várias outras instituições que oferecem recursos e projetos voltados para o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. O alerta que eu faço não podemos pensar em desenvolver uma solução IoT e depois que a gente desenvolve essa solução, sai procurando um problema para ela ser engatada como um Lego. A gente tem que pensar no problema e depois correr atrás da solução. Que aí você consegue desenhar um business plan e fazer com que o investimento faça sentido, né? Quando a gente pensa num pequeno agricultor, por exemplo, ele fica perguntando, para que eu vou botar isso aqui na minha produção? Ela está funcionando, eu estou ganhando meu dinheirinho. Você precisa ser inovador na forma de abordar o cliente. Cada cliente ele tem uma visão diferente, ele tem uma cultura diferente para a adoção de inovação. Então, é preciso avançar nesse sentido. Eu acredito que as câmeras têm esse potencial. Obrigado. Acho que você está mudo, Claudinei. Né? Otero, eu gostaria de convidá-lo para mostrar aqui como é que é a visão do 5G, né? Como é que o 5G vai impulsionar o uso de IoT no Brasil e efetivamente na América Latina. Ok, compartilhar. Podem ver? Sim. Primeiro, o agradecimento pelo convite da TI Insight e também para compartilhar com distinguir os panelistas aqui. Eu vou fazer dar um breve panorama do 5G na América Latina, porque 5G é a plataforma catalítica que vai estar impulsando a IoT das coisas na região e também no Brasil. Isto não significa que a Internet da Coisa só existe como parte do 5G, mas que o 5G como um impulsor da Internet das Coisas, principalmente porque os operadores, setor privado, setor governo, estão procurando o modelo de como fazer negócio, tem mais ingresso com os serviços de 5G. E como está 5G na região, agora mesmo temos 28 operadores que estão fazendo serviços comerciais da 5G em distintos países da região. Quais são os países? Estes são os países que estão ofertando o 5G agora mesmo, mas aqui talvez um pouquinho
mentirosa. Por quê? Porque a maioria dos redes da 5G que temos agora mesmo na América Latina só é para serviço inalámbrico sem fio, é fixo, serviços sem fio fixo, mas isto é a pontes, isto é o que está acontecendo nas 5G, como fazer habilitar serviço das localidades pequeñas que procuram uma maior velocidade de redes, como as redes privativas, que são as redes que vão estar impulsando a maioria da adopção da 5G na região. Mas também temos casos como Chile, Brasil, Guatemala, México, República Dominicana, Porto Rico, que estão fazendo um serviço móvel com crescimento bastante rápido. Mas como está a situação na América Latina? A situação da América Latina é que muitos países reconhecem que a vantagem que tem 5G é para impulsar o serviço de digitalização. Os países como Brasil, México, Colômbia, Chile, Uruguai, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Trinidad e Tobago estão fazendo uma inclusão da necessidade de ter 5G, porque é o catalítico para impulsar outras tecnologias, porque faz o custo mais barato de tráfego de dados faz que a adoção da realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, analítica, a computação da nuvem seja muito mais barata e isto acelera a adoção destas novas tecnologias por o sector empresarial, também por o sector de consumo. E também o que estão fazendo os distintos governos da América Latina é que eles estão incluindo seus projetos de desenvolvimento econômico, tudo o que tem que ver com 5G. Por quê? Porque 5G é a tecnologia que pode suportar 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Então, o que estamos observando na América Latina, distintos países, é que os governos estão impulsando a necessidade de colocar IoT a distintos segmentos da economia. Por isso é que você vai à República Dominicana e tem planos do governo para fazer desenvolvimento de IoT no setor turismo. Muda do país, vai para Panamá, então todo o foco do governo é como poder fazer maiores eficiência do setor de logística, porque o Panamá é um hub logístico reconhecido. A troca vai a Bahamas, vai a Barbados, e o maior interesse é como eu posso fazer uma atualização da IoT para o setor de finanças, o setor bancário. Então, o que temos agora mesmo é um reconhecimento por a parte do setor público das vantagens que IoT pode apresentar para fazer coisas muito mais eficientes, e para que isto aconteça, ela está impulsando a expansão de 5G nos seus territórios, ou ao menos ela está impulsando a criação de 5G fixo para, de forma focada, poder habilitar conexões a aquelas empresas que precisam de poder fazer uma digitalização. Por quê? Porque com 5G agora mesmo não somente estamos vendo a necessidade e a demanda local ou nacional, mas também estamos vendo se as empresas que estão fazendo exportações têm que competir com empresas em localidades de outros países que já estão fazendo uma implementação de IoT, porque elas já têm a 5G. Então, fatores externos também estão impulsando o desenvolvimento de 5G e a adopção de IoT nas empresas da América Latina. E com isso, concluo e qualquer pergunta. Perfeito. Obrigado, Otero.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo e para o Gontijo, especialmente. Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento do ecossistema de IoT? Como é que vocês estão vendo o envolvimento da indústria, o envolvimento da área de software, centros de pesquisa, universidade, governo? Vocês estão sentindo que existe um desenvolvimento de soluções de IoT que está sendo coordenada dentro desse ecossistema? Ou tem ainda algumas dessas áreas que ainda estão deixando a desejar, que precisaria de um impulso maior para que todo o ecossistema pudesse ser beneficiado desses desenvolvimentos? Posso responder? Gontijo, quer que responda? Vamos lá. Primeiro, eu acho que, só corroborando com tudo que o Gontijo falou e o Otero também, o IoT é uma coisa que ela vem evoluindo em função das novas tecnologias que vão surgindo. No caso aqui, nós falamos de 5G como um grande impulsionador de IoT. A IoT existe, como o Gontijo já falou, há mais de 10 anos, e a gente sabe que isso existe. Então, hoje, o que a gente pode dizer, Claudinei, que todo mundo, de uma forma ou de outra, está no caminho de IoT. O IoT é a questão da digitalização de tudo, certo? E precisa de conectividade. E quando a gente fala de conectividade, a gente está falando de para você obter dados e tudo mais. Falamos de 5G, que é um tipo de conectividade, tem outras conectividades. Que é fazer, principalmente, o Gontijo falou isso no final, nós estamos aqui para fazer negócio. Ninguém levanta e fala assim, eu vou usar a IoT. Não, a IoT é uma forma de dar maior eficiência nos negócios, criar redução de custos e assim por diante. O que a gente vê no mercado? Que está cada vez mais sendo utilizado, cada vez mais o pessoal está entendendo a necessidade do IoT, e aí a gente pode dividir em alguns segmentos, uns mais ativos, outros menos ativos, em termos de utilização desse conjunto de tecnologias que se chama IoT. E aí você tempera esse conjunto de tecnologias com alguns elementos, algumas tecnologias novas, outras que a gente chama de nova, mas na realidade sendo usada agora como inteligência artificial, que é uma coisa muito antiga, mas o pessoal está usando isso com um pouco mais de frequência. O próprio Edge inteligente é uma coisa que está acontecendo. Então, Claudinei, eu enxergo, pela BIM, que a gente tem visto um crescimento, mas bastante forte, e um crescimento maduro de soluções de IoT. Mas isso não para, isso é todo dia, como toda tecnologia vem, ela vai ampliando a utilização. É nessa visão que a gente tem hoje em dia e está crescendo bem. Segmentos de mercado tipo agro, que cada vez está mais impulsionado com a IoT, cidades inteligentes cada vez mais impulsionado, manufatura, a saúde, então, cada vez mais forte. Hoje eu diria que saúde é que está mais utilizando a IoT para algumas soluções. Gontijo, toca a palavra para você. Complementando, houve, num determinado momento, uma grande polêmica em relação à questão da cobrança dos impostos, né, com a oneração dos impostos. E o governo desonerou alguns segmentos do uso de IoT, né? Isso, de fato, impulsionou o mercado? Como é que você está vendo esse avanço depois dessa barreira que, de certa forma, brecou o IoT por algum tempo? O que existe dependendo da aplicação, né? Você tem aplicações que a tributação ela se torna inviabiliza o negócio, né? Como eu falei antes, né? Você precisa achar um break-even aí para o cara que vai adotar a tecnologia, para a empresa, para o setor que vai adotar, que ele veja um retorno do investimento num curto prazo. Só que quando você tem tributação, dependendo do tipo de implementação, principalmente quando você pensa em aplicações que vão usar 5G e tudo mais, aí pesa bastante, né? Então, esse é um ponto. E voltando mas eu acredito que a desoneração ela já trouxe mais do que a renúncia em si, mas o fato de anunciar e fazer essa campanha de que existe essa renúncia, que as pessoas podem adotar de maneira mais eficiente,
impulsiona as pessoas a quererem entender o que é e como que elas poderiam se beneficiar. A gente tem, fazendo um paralelo a isso, aconteceu muito com um programa de painel solar fotovoltaico, né? Daquela questão de fazer feed-in na rede e receber lá a conta de luz, pagar mais barato. Quando as pessoas souberam que tinha o programa, um monte de gente correu para fazer. Quando souberam que ia acabar o programa, tinha um deadline, aí que as pessoas correram mesmo para implementar. Então, existe uma questão ali até de meio de psicológica ali de estímulo à adoção da tecnologia. Quanto ao desenvolvimento, a primeira parte da sua pergunta, eu acredito sim que existe um ecossistema muito forte na área de TIC no Brasil, oriundo aí e aí eu tenho certeza que é por causa disso, da lei de informática, da lei 8248 ou da 8537 lá de Manaus, que desde 90, 91 ali ela permitiu que as empresas investissem nos seus setores produtivos e, como contrapartida, investissem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Começou timidamente, hoje nós temos aí institutos de pesquisa muito, muito grandes, reconhecidos internacionalmente, com parcerias internacionais e nacionais, com milhares de pesquisadores, quase 20 mil pesquisadores dentro desses institutos de pesquisa, desenvolvendo das mais diversas tecnologias. Durante a pandemia, essa prontidão de tecnologia foi o que permitiu a gente desenvolver uma série de insumos para combater a Covid, devido à shortage que tinha no mundo, quer seja de partes e peças de ventiladores, quer seja de qualquer tipo de equipamento médico hospitalar. O que existe hoje no Brasil é uma engenharia nacional muito forte. Você tem um pessoal de computação muito forte, você tem programadores de excelência, e por conta disso eles começam a ser capturados pelo mercado internacional, ainda mais com o teletrabalho. Então, a parte final da sua pergunta é aonde deveríamos investir? Formação de recursos humanos. Porque, ainda que eles não estivessem sendo capturados pelo mercado internacional, já está faltando profissional. Em todos os níveis, tá? Programador, web designer, programador sênior, engenheiro de hardware, engenheiro de software, engenheiro de rede, engenheiro de espectro, técnico de instalação de rede. Você tem em todas as gamas, você precisa formar gente. O MCTI Futuro, que foi lançado, e é um engajamento, uma parceria muito forte do setor público com o setor privado, ele visa isso. Já foram formados algumas dezenas de milhares de pessoas. O problema é que a cada ano a gente dobra, né? Parece uma PG o negócio, entendeu? A gente forma gente com PA e o crescimento é uma PG. E a quantidade de pessoas que vêm sendo formadas não tem sido suficiente. Então, talvez seja preciso pensar uma remodelagem do ensino, da educação no Brasil. Que todos esses programas que vêm sendo lançados, eles são para formar gente que está ali. O cara que está no nível médio, uma pessoa que já graduou, está graduando, ou um cara que está fazendo mestrado, a gente quer puxar ele para a área tecnológica, diminuir um pouco a pegada acadêmica, bota ele mais para a inovação, mas talvez a gente tem que pensar lá na base, no letramento digital. Então, tanto falado lá pela deputada Luísa Canziani e o deputado Angela Min, que buscam trazer esse conhecimento, que nem a gente aprende português, matemática, biologia, a gente ter esse conhecimento da lógica de algoritmo, de pensar tecnologia, pensar inovação na base. Ainda que o cara não vá para a área de TIC, né? Por exemplo, lá em Maringá, a professora Lenier criou um programa chamado MANA. Esse programa ele coloca o conhecimento, a inovação desde o ensino fundamental, onde a pessoa, ainda que ela seja uma bióloga, ela vai pensar em inovação. Se ela vai pensar em inovação, ela vai pensar em tecnologias para serem adotadas. E aí entra o IoT. Muito se fala de mudanças climáticas, de sustentabilidade, principalmente agora nessa pegada do novo governo. É fundamental lembrar que essas tecnologias são necessárias e fundamentais para a tomada de decisão. O IoT é o quê? É buscar dados. O IoT é capturar informação para depois o humano tomar a decisão, quer seja de política pública, quer seja de uma ação empresarial. E você colocar sensores, colocar equipamentos espalhados nos diversos biomas nacionais, no mar, para o MCTI tem um programa enorme de probes nos oceanos. Por que não aumentar aí? Cara, tem uma série de possibilidades que vão ajudar. A tecnologia vai ajudar. Então, a gente tem que pensar qual problema eu quero enfrentar e usar a tecnologia formando recursos humanos. Obrigado. Inclusive, está sendo muito comentado pelo momento atual o uso em questão de desastres, né? Desastres climáticos, né? Então, o uso de monitoramento de situações de localidades
que isso seja, de certa forma, prevenido, né, para que não aconteçam os desastres climáticos que estão acontecendo, como os recentes acontecimentos aqui no Brasil, né? Otero, como é que você está vendo a questão do relacionamento entre a parte da conectividade, do 5G e IoT? Vocês têm algum projeto que vocês estão sendo, digamos, procurados para que desenvolvam soluções de internet das coisas aliada à parte de conectividade 5G? Vocês têm algum programa nesse sentido? Na América Latina, o que estamos vendo agora mesmo que é uma coisa que tem relação com o que estou falando, José Contígio e Paulo, essa iniciativa dos altos governos da região de impulsar desenvolvimento de produtos e serviços de 5G nas universidades com parcerias de empresas, setor privado e as mesmas universidades. Por exemplo, você tem em Chile, em 2019, foi lançado o Campus 5G, é um projeto que elas, com todas as universidades acreditadas de Chile, para que os estudantes, com o suporte do setor privado, das distintas empresas que brindam às universidades equipamentos de 5G para que elas possam estar fazendo pesquisa, investigação e fazer produtos de IoT que resolvam problemas que já identificados no Chile, que precisam de equipamento de IoT para ser resolvidos. O objetivo disto é, primeiro, solventar problemas chilenses e depois fazer um setor de exportação. Fora disso, o que estamos contemplando na América Latina é uma decisão de empresa por empresa para ver quando é o momento mais apropriado para fazer uma digitalização dos processos utilizando IoT. Também temos esforços dos distintos governos para fazer uma exploração, uma pesquisa para identificar quais são os segmentos da economia que precisam de forma urgente essa digitalização, como falei anteriormente, da República Dominicana, já estão fazendo implementação da IoT do setor turismo, que é o maior setor da economia. Mas em outros lados, eles estão vendo com a ajuda dessa organização multilaterais, por exemplo, o USAID está fazendo muitos testes na Colômbia com IoT no setor da agricultura. Em outros países, você tem investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da CAF, também para fazer distintas testes de IoT do setor de mineria, do setor de energia. Mas é uma coisa do setor privado que você tem que perguntar, empresa por empresa, e divisão por divisão de cada empresa. E o setor governo, o que estamos observando até agora, é uma prioridade daqueles setores da economia que são mais importantes, ou aqueles setores de economia que eles consideram que estão perdendo competitividade contra os concorrentes ubicados em outros países. Depois disto, o que temos é uma modernização do plano legal para incluir nos projetos de desenvolvimento econômico a utilização da tecnologia sempre como ferramenta para impulsar crescimento econômico. E depois disso, também temos muitos impulsos para fazer uma modernização de tudo o que tem a ver com educação, mas não só educação de engenharia, da ciência da computação, mas utilização das ferramentas de tecnologia também em outras faculdades, para que as pessoas possam entender qual é o impacto da tecnologia em psicologia, em medicina, em literatura. E porque, assim como
a tecnologia está fazendo mudança de como nos estamos comportando a cada dia. Também temos que fazer uma mudança, uma atualização dos temas que estamos ensinando. As crianças também estamos ensinando às universidades. Tem que modernizar para também incluir nestes aspectos todo o que é utilização da tecnologia e, sobretudo, o aspecto de IoT e aspecto de inteligência artificial, que agora mesmo a pessoa não reconhece que estão utilizando inteligência artificial quase todos os dias. Como você tem telefone, um aparelho inteligente, você tem um aparelho que tem inteligência artificial. E temos já algumas perguntas dos nossos painelistas. Deixa eu só... Um minutinho só aqui. Temos duas perguntas aqui que, de certa forma, elas são encadeadas. Então, é uma pergunta do Pedro Veras, que ele pergunta a vocês, né? Considerando a visão empreendedora e de inovação do Gontijo, de mercado de SPAC, a diversidade cultural e territorial brasileira, como fazer pragmaticamente o que os negócios se conectem com a academia e se isso já está acontecendo de forma satisfatória? Eu queria juntar com a pergunta aqui também da Caroline, que também endereçada ao SPACA, se nesse cenário, se a atuação da BINC está disponibilizando cursos ou teoria e prática sobre o tema, né? Você quer começar, Gontijo? São várias perguntas em uma, né? Exato, é um combo. Não, eu acho assim, a interação com a academia sempre é um desafio, né, por várias questões, mas nós vemos que quando essa interação acontece, ela tem resultados impressionantes, né? Não vou sair citando casos específicos, até vai que eu esqueça alguém e o pessoal pode ficar chateado, mas lá no Ministério nós temos contato com praticamente todas as universidades e todos os centros de pesquisa do nosso setor e muitas das empresas. E nós vemos que tem centros de pesquisa e universidades públicas brasileiras, por exemplo, desenvolvendo 5G para multinacional, e tem outras que estão desenvolvendo tecnologia nacional, 5G de baixo custo, a Base Station, o 4G foi desenvolvido, estão desenvolvendo 5G, foi transferido para o setor privado, estão recebendo royalties por isso. Então, assim, é possível, né? Sempre é possível. É preciso que os dois lados, eles deixem de ter os preconceitos que existem em relação tanto à academia quanto às empresas, né? Existe isso aí, algo que eu fiz uma imersão, um curso aí de 1 ano, financiado pela Fundação Newton lá em Londres, com um grupo de especialistas brasileiros, e a gente discutiu justamente isso, como aproximar a academia da indústria. E o grande picture que existe é: a academia olha para as empresas com aquela visão, não toda a academia, mas muitos pesquisadores, como aquela empresa que quer macular a ciência que está sendo feita, e as empresas olham para a academia com aquela visão: ele só quer pesquisar o que ele quer no tempo dele e ele não quer me entregar o meu delivery. Isso é um preconceito, porque, na verdade, muitos pesquisadores de universidade não têm essa pegada. Eles querem sim fazer parceria com as empresas, querem ser demandados e cobrados por prazo, e as empresas também, tem muitas empresas que acreditam e investem pesadamente em universidade. Entendeu? Então a gente tem que talvez pegar esses cases de sucesso, talvez fazer um seminário, alguma coisa, para mostrar que é sim possível, né? Lá na Lei de Informática, lá no Ministério, a gente tem feito um seminário anual trazendo a academia e empresa para demonstrar que isso é possível. Outra forma de estímulo é o que nós costumamos fazer, mostrar a cenoura, né? Quando a gente faz uma chamada pública de uma FINEP, de um BNDES, de alguma coisa do tipo, nós sempre falamos: tem que ter uma empresa grande, âncora, tem que ter uma empresa startup, tem que ter academia, tem que ter entidade pública, tem que ter regionalização, para não ser só sul-sudeste. Então, assim, são instrumentos que o governo pode fazer. E do ponto de vista empresarial e de universidade, o que eu posso dizer é: não tenham preconceito. Existem, sim, universidades e empresários que desejam trabalhar juntos. A gente só precisa fazer esse matchmaking aí, né? Eu vi aqui, em relação à questão do ataque cibernético também, o que eu posso dizer é que, sim, é uma fragilidade, mas muito menor do que já
teve no passado. Hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência, né? E no fim do dia, quando a gente pensa num sistema de uma operadora de telecomunicações, ela tem uma série de sistemas para proteção. Eu acho que o grande gargalo aí de cibersegurança acontece ou naquela interface cadeira-teclado, aquela questão da senha igual, ou a pessoa empresta a senha para alguém. Exemplos recentes de ataques que aconteceram em órgãos públicos com uma grande base de dados da população, sem citar nomes de quais órgãos públicos, aconteceram por vazamento de senha. E a pessoa teve acesso a diversos dados e criou um caos em alguns órgãos. Então, assim, acho que talvez a cultura da segurança digital seja mais importante, né? E aí eu volto para aquela minha fala anterior, né? Que a gente precisa ensinar nossas crianças a viver no mundo digital, a pensar digital, porque tudo em volta delas já está se tornando digital. Spaco, o Gontijo já me emendou a segunda pergunta da Carolina que eu ia fazer na sequência, que era a questão da cibersegurança. Então, não dá para falar. Eu poderia falar primeiro sobre como é que você vê a questão aqui do empreendedorismo e como é que você também vê a ameaça de cibersegurança. Como é que vocês estão tratando esse tema na BIM? Acho que dentro do que eu apresentei à BIM, que você acho que se lembra, o primeiro pilar nosso estar próximo aos institutos de pesquisa, exatamente para saber o que está acontecendo. Como o Gontijo falou, tem muito pesquisador, tem muita gente fazendo as coisas acontecer. E esses institutos de pesquisa estão à disposição de muitas empresas com muitos recursos para fazer projetos. O pessoal precisa saber que existe isso. Uma das coisas que eu tenho conversado muito com o pessoal tem muita coisa do governo à disposição que o pessoal não conhece. Não conhece porque, às vezes, não está bem divulgado, às vezes não conhece os meandros de como chegar lá. Então, eu acredito que nós estamos muito bem. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos associados é o NUTES, que é o Núcleo de Tecnologia de Saúde de Campina Grande, na Paraíba, que é um tremendo polo de pesquisa na área de saúde. Pouca gente sabe disso. Eles são, inclusive, homologados pela Anvisa para fazer próteses e tudo mais em 3D. Então, existem sim, o Brasil é enorme, está cheio de universidades fazendo pesquisa, realmente precisa estar um pouco mais próximo. Esse é um dos papéis que a BINC tem, de fazer esse mercado se falar para que esse ecossistema gire. Com relação à pergunta da Caroline sobre a cybersecurity, eu vou dizer para você, primeiro, um dos comitês nossos é de segurança, que, aliás, o Yannis vai falar, acho que amanhã, né? Amanhã, E é um dos comitês que mais a gente tem conversado, a gente tem olhado muito o IoT Security Foundation na Inglaterra, onde que eles têm uma metodologia, onde que a gente discute muito bem isso aqui no Brasil, mas não tem jeito. O Gontijo já deixou claro, nós temos que educar o pessoal a ter um pouco mais de consciência sobre segurança, né? Eu tive lendo um artigo aí esses dias que nesse ano cresceu muito o ataque em cima de IoT. Óbvio, quanto mais sensores, quanto mais porta de entrada nós temos nesses projetos, o pessoal vai olhar isso cada vez mais para tentar fazer ataque. O que cabe a nós, como a BINC, é orientar, mostrar, tem cursos, tem um webinar, para que isto seja evangelizado dentro do mercado. Não há outro jeito. Segurança na parte de cibernética, como a gente chama, cybersecurity, é uma coisa que existe desde que tecnologia existe. Então, cada vez a gente está correndo atrás para melhorar este ambiente, e hoje é uma coisa que, quanto mais o pessoal souber da necessidade de se preparar para isso, menos ataque sofrerão. E a interface entre cadeira e computador continua sendo a principal porta de entrada. É isso aí. Carolina, depois se você quiser entrar no site da BINC, você vai ver lá as coisas. Ela está sugerindo que a BINC disponibilize algum curso. Então, acho que seria interessante falar com o Yannis para ele elaborar um curso sobre isso, né? É um curso e toda uma metodologia de como iniciar projetos já pensando na segurança. Porque o pessoal só vai pensar em segurança depois. Aí já
sei lá, o sensor não está bem programado para aquilo, vai ter que rever o projeto. Tem diversas situações que o pessoal precisa parar para pensar antes de começar a fazer um projeto de IoT. Segurança é uma design. Exatamente. E uma coisa só uma coisa fechando aqui nesse ciclo do que o Otero falou dos projetos 5G. No Brasil tem muita coisa com rede privativa. Tem muita coisa que as universidades estão utilizando redes privativas. Você vê a USP fazendo coisas interessantíssimas junto no Hospital das Clínicas, vocês sabem disso. Então, pessoal, o negócio está de uma evolução muito rápida. E o que precisa, já foi dito aqui por diversas vezes, formação de mão de obra. Tá? Perfeito. Otero, o 5G Américas tem algum programa ligado à cibersegurança? Vocês veem também essa questão dentro do trabalho que vocês desenvolvem? Sim, a missão da 5G Américas Pedagógica, nós temos muitos relatórios sobre todos os temas relacionados com 5G, incluindo cibersegurança. Em a questão da segurança, agora que estão falando do 5G, que segmento da rede de 5G, do ecossistema 5G estão falando? Porque se essa a parte da infraestrutura da rede, o 5G tem mais segurança que 4G, que 3G, isso. Mas nós temos relatórios que fazem uma explicação de tudo que tem da encripção da rede de 5G, mas também temos relatórios que estão falando de a necessidade de segurança que está acontecendo, a segurança do aspecto virtual da 5G, da computação da nuvem, de tudo o que tem que ver de virtualização, de segurança da virtualização, que é um componente essencial de todo o ecossistema de 5G. Mas acho que é muito importante lembrar que a maioria dos ataques, dos sucessos de ataques de segurança contra as redes acontecem não porque tem falhas técnicas, mas por engenharia social. Então, é muito importante fazer uma educação, um treinamento dos empregados, das empresas, para que elas estejam conscientes de como manter a segurança no trabalho, como fazer uma distinção, uma separação dos equipamentos ou aparelhos que eles utilizam para trabalhar e o que usam para uso pessoal. Porque a maioria dos problemas temos não é porque foi um hacker ou um ataque, foi porque uma pessoa não entendeu quais são as melhores práticas de segurança. Mas a partir disso, se as pessoas precisam conhecer um pouco mais de como a segurança está sendo incorporada dentro dos ecossistemas 5G, ou como a segurança está sendo um componente essencial de todo o processo de virtualização, e elas podem consultar os relatórios que são tudo o que faz 5G Américas grátis. Elas vão à página 5gamerica.org e vão ao white paper e podem descargar todos os relatórios, incluindo todos de segurança. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Fernando Costa. Ele diz assim, que o IoT é um tema antigo, mais ou menos 10 anos. No entanto, achar dados sobre o mercado, tanto no contexto nacional como internacional, é difícil. Geralmente é achado informações de forma muito macro. Ele gostaria que os painelistas comentassem um pouco mais a respeito, né? E sobre o mercado e a forma mais micro, né? Com objetividade de nichos e setores. Se vocês, se possível, dessem fontes de informações nesse sentido, né? Um pouco aqui, como o Otero falou, né? O 5G tem white paper disponibilizados para que as pessoas possam fazer download sobre os diferentes temas, mas efetivamente, assim, aqui no mercado brasileiro, como é que vocês veem essa questão de informações mais focadas, né? E exemplos do que está acontecendo na IoT, né? Quer começar, Paulo?
Posso falar. Então, vamos lá. Realmente, esse é um problema. Tanto é que a BINC, esse ano, já está preparando toda uma pesquisa sobre a IoT no mercado brasileiro, que vai ser lançado em outubro, mais à frente. Então, esse trabalho é exatamente para suprir esse tipo de informação. E aí, como já foi dito, a IoT esbarra em vários segmentos. Então, se você quiser saber como é que está o segmento de agro, é uma pesquisa só para o agro, para a saúde e assim por diante. Agora, os números que existem, aliás, depois desse painel, nós vamos ter o Renato falando sobre números de IoT, certo, Claudinei? Onde ele vai expor alguns números, inclusive dando algum cenário do Brasil. Mas não existe um estudo, e é isso que a BINC está fazendo, que anualmente ela vai divulgar números de IoT no Brasil e por segmentos. Os números internacionais mostram, e antes da pandemia era um número muito otimista. Depois da pandemia, se rearranjou esses números, aumentando de um lado, diminuindo do outro. O que a gente enxerga, sim, falta como é que eu posso dizer, um número básico para a gente tomar por base, para definir, assim, como está o segmento, por exemplo, de saúde de IoT no Brasil. Nós não temos esse número. Podemos estimar. Dá para estimar, dá para falar alguma coisa. Por exemplo, no site da BINC, uma pesquisa feita para o utility, uma estatística só de utilities, água e luz. Não existe ainda. Gontijo, se quiser falar. Eu acho que existe, assim, o IoT ele tem vários tipos de IoT, né? Acho que é um primeiro item que a gente precisa dizer, né? Então, quando você pega aqueles que precisam de licenciamento na Anatel e tudo mais, você tem lá no site da Anatel, você tem toda essa base de dados. Mas a gente tem que pensar que o IoT ele é muito além disso, né? O IoT vai desde um device que está no seu pulso, conversando com a sua casa, a um chip que está numa vaca, fazendo um intranet numa fazenda, ou algo que está num SIM card, ou numa LoRa, ou alguma outra coisa que precisa sim de licenciamento e registro na Anatel. Então, assim, isso é normal em qualquer setor econômico, né? Aqueles que precisam de maior regulação são mais controlados e a gente tem a base de dados. Aqueles que não têm, a gente pode inferir. Talvez, por exemplo, quando a gente falava muito, a gente estava falando da transição de TV analógica para TV digital, ou levantando quantas TVROs existiam para poder fazer o leilão do 5G, para fazer a migração de espectro lá do 3,5 e tudo mais. Foi feito um survey, uma pesquisa enorme. No caso da TV, a gente conseguiu colocar na época na pesquisa que o censo faz, né? Então, a discussão para saber se era TV digital ou não começou a perguntar qual que é o seu tipo de TV? É de tubo ou é flat? E perguntas desse tipo, e aí você bateu de porta em porta na casa de todos os brasileiros para descobrir. Então, assim, pode chegar nesse nível de granularidade, só que é muito caro você ter um acompanhamento desse tipo. Só faz sentido se você tiver uma política pública muito importante por detrás, como foi a transição para a TV digital, ou quando foi o leilão do 4G e do 5G, que ambos tiveram questões dessas de refarming de espectro. Mas você tem, então, essas bases de dados que você consegue ver, por exemplo, na Anatel. Acho que é mais ou menos isso. Ou então fazer um survey aí estatístico, como o Spaga está falando. Se você quiser realmente saber detalhadamente quanto que existe, o retorno das informações que vão ser obtidas, talvez não compense o investimento se você for no nível tão granular como você queira, se você não tiver uma política pública muito robusta para ser feita atrás, né? Do ponto de vista internacional, você acredita que o Brasil esteja mais ou menos num patamar similar, né? Hoje, quem regula, quem está mais avançado dentro desse mercado de informações em relação à IoT é aquela organização espanhola. Como é que você vê essa comparação do Brasil e o mercado internacional, Gontijo? Bom,
Eu acho que o Brasil ele não está mal posicionado, mesmo porque nós somos um dos primeiros países no mundo a começar a alardear a questão do IoT, né? Por conta disso, nos aproximamos muito da União Europeia à época e com quem nós temos uma ótima relação, né? Queria mandar um abraço aqui para o embaixador Banheiros, que é um grande parceiro aí, lá com o pessoal do DG Connect. E a partir daí a gente consegue perceber que o Brasil sim está bem posicionado. O que existe o Brasil ele é muito grande, e por ser muito grande e ter uma economia tão variada e diversidade enorme entre as regiões do país, isso também acaba sendo um dificultador, que o Brasil acaba querendo fazer tudo, né? E quando a gente tenta fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. O país que prioriza tudo não prioriza nada. Por isso que o plano de IoT ele escolheu os segmentos, né? Mas quando você vai nos nichos tecnológicos, aonde as pessoas estão vendo o valor agregado do IoT acontecer, o nosso nível de adoção está bem alto. Eu acho que a gente pode pensar nessa linha, né? E comparando com outros países, é a mesma coisa. A diferença é que o nosso custo aqui operacional, dependendo da área econômica, ele é muito menor do que o custo operacional nos Estados Unidos ou em outros países europeus. Então, quando você coloca uma tecnologia aqui que vai custar, sei lá, chutando aqui, $5 por cabeça de um animal, de uma vaca, por exemplo, $5 para uma vaca aqui, considerando o custo operacional para você produzir uma vaca, ou um leite, ou um bezerro, percentualmente em relação ao custo, é muito maior do que você botar $5 numa vaca que é criada nos Estados Unidos ou $5 que é uma vaca que é criada na Alemanha. Então, é preciso pensar modelos de negócios diferentes para que essa viabilidade econômica aconteça melhor. Mas do ponto de vista de adoção, de entendimento que aquilo pode ser sim um potencial, a gente não está atrás de ninguém. Perfeito. Temos outra pergunta aqui do João Frederico de Miranda Jordão Clark. Ele pergunta como é que vocês veem a falta de conhecimento em telecomunicações nas indústrias para implementação de redes privadas. Otero, você quer comentar, Otero? Já que a área é telecom aqui? Sim, diz que uma coisa, quando estava falando de redes privativas, o segmento objetivo, estamos falando de grandes empresas, que muitas vezes as grandes empresas que podem beneficiar das redes privativas vão ter assessoria de quais são os benefícios, porque estamos falando de grandes investimentos. Fazer uma rede privativa não é barato. Não é barato, mas elas têm que fazer todo o due diligence para entender quais são os benefícios imediatos. Também eu quero fazer um comentário da pergunta de Fernando Costa. Sim, é certo que o IoT é um tema muito antigo, mas agora também, como estão falando de desenvolvimentos, novas gerações da tecnologia móvel, também estamos falando de novas gerações de IoT. Primeiros IoT era uma comunicação bidirecional. Agora, IoT é muito mais complexo. Agora, IoT vai acompanhado da analítica, computação da nuvem. Tudo essa descarga de dados que tem que ser analisados. E analisado é como machine learning, em outra palavra, é como um sistema de inteligência artificial. Agora, o IoT que estão falando como componente ideal para fazer essa digitalização, impulsar a maior eficiência, a transformação digital, é o IoT que tem da fase da conexão o sistema de 5G, mas também tem o sistema de computação da nuvem, mas também tem inteligência artificial, que é o que vai estar impulsando tudo o que é analítica. Então, estamos fazendo um IoT muito mais complexo, que também não é somente fazer a conexão e mandar um dado, é coletar os dados, fazer uma análise dos dados, mandar a informação e também facilitar a pesquisa da pessoa que está fazendo a utilização das redes de IoT para identificar como continuamente podemos fazer maiores eficiências, como posso melhorar todos os meus serviços
utilizando o IoT, identificar quais são as suas áreas que não precisam de mais recursos para alocar outras partes também. Não, o IoT que temos agora mesmo está sendo desenvolvido, está sendo colocado, né, o mesmo IoT que temos, que tínhamos 10 anos, 15 anos atrás. Isso é outra coisa. E em termos da quais são as vantagens de que países estão adelantados ou tem mais coisas de IoT, eu acredito que é preciso falar de empresas, que empresas estão fazendo a adoção da IoT, porque o setor privado está fazendo uma adoção muito mais rápida da IoT que o setor público. Então, quais são as empresas que estão fazendo uma adoção de IoT mais rapidamente e em que países estão fazendo isso? E quais são, no termo do Brasil, quais são as empresas nacionais, estaduais, que poderiam fazer uma melhor ter um melhor desenvolvimento com a implantação de IoT a curto, mediano e longo prazo. Isso é a forma, porque não é uma comparação justa fazer ao que países é mais avançado, mas é falar, pensar quais são as empresas, porque são as que vão fazer a adoção da IoT a curto prazo, também são as empresas que vão fazer o lançamento das redes privativas a curto, mediano prazo. Perfeito. Paulo, como é que você vê essa questão aí das redes privativas, né? E queria complementar, você não sente que, por exemplo, as operadoras são muito tímidas em relação à divulgação do que está sendo feito em termos de IoT aqui no Brasil? Eu acho que sim, porque as operadoras elas ainda estão olhando a forma tradicional de trabalhar. Elas precisam também ser educadas para esse novo modelo de negócio que a IoT está promovendo. Algumas estão avançando um pouco mais nesse segmento de IoT, trazendo redes narrowband para poder capturar mais dados. Então, também é um processo de aprendizado das próprias operadoras que sempre estavam preocupadas com a telefonia, menos com dados. Agora estão preocupadas mais com dados. Então, isso também é uma evolução, é normal isso. Então, o que eu vejo nesse contexto de conectividade, elas estão aprendendo e em todos os momentos, cada dia que passa, é uma coisa nova que as operadoras estão colocando. Nós falamos aqui de algumas conectividades de baixa frequência, como LoRa, Sigfox. Eles estão olhando hoje também o Narrowband como uma oferta dentro deste mundo de IoT. De novo, eu acho que eu vou voltar no que o Gontijo falou, o IoT, existem vários IoT. Eu costumo sempre brincar, quando alguém me pergunta, fala sobre IoT. Eu falo, tá legal, eu falo sobre IoT, mas qual o sabor de IoT que você quer falar, né? Você tem um sabor de agro, você tem um sabor de manufatura. Então, cada um desses segmentos demanda um tipo de tecnologia, demanda um tipo de projeto que não necessariamente é o mesmo que tem no outro segmento. Então, esse conjunto de tecnologias para cada segmento, ele deve ser absorvido e deve ser conversado olhando a conectividade que nós estamos falando. Então, as redes privadas, pode ser uma delas. É caro, sem dúvida, mas empresas como o Gerdau, Nestlé, já estão usando isso daí. Porque eles estão vendo uma vantagem competitiva usando esse tipo de rede. O Hospital das Clínicas, que eu já mencionei, fez isso com a USP. A Inatel está fazendo bastante coisa nesse sentido. Então, vamos lá, pessoal. Isso é um caminho cada vez mais de evolução, cada vez mais de aprendizado, cada vez mais de adoção de tecnologia. Isso não para, isso não é uma coisa estanque. Então, acho que esse cenário... Por isso que a BINC tem, a cada dia, olhando e mostrando materiais, colocando no site, fazendo newsletter, para dar essa evangelização, para dar esse momento de, olha, pessoal, o caminho está por aqui. Né? Então, acho que dei uma resumida rápida em tudo aí.
Se é que eu respondi tudo que você queria, né, Claudinei? É que tem bastante coisa, né? Eu acho que as redes privadas são as que estão agora chamando mais atenção, porque efetivamente estão mostrando o uso do 5G na prática, apesar que as operadoras estão muito de olho sempre no consumidor final, e aí exato, essa é a diferença. Esbarra num problema do preço do device ainda, que o preço do celular 5G também é um preço também ainda topo de linha, né? Você sabe que eu costumo brincar, né? Que 5G não é telefonia, 5G é conectividade. Eu sempre falo isso daí. 5G é conectividade. Então, que conectividade que nós estamos falando? Pode ser que mais lá na frente a gente possa ter uma conectividade para o celular. 5G que eu digo puro, né? Certo, Gontijo? E, Gontijo, como é que você vê o avanço aí das aplicações do 5G na área de negócios aí, nas empresas, né? Como é que você está acompanhando esse segmento? Eu acho que eu tenho uma opinião que primeiro, o 5G, existem vários 5Gs, né? Eu sou meio... Eu sei que o 2G, 3G, 4G, 5G é o que se traduz para a sociedade entender o avanço das telecomunicações, mas, assim, a gente que é engenheiro, a gente sabe que, na verdade, são as releases do 3GPP, que acho que está na 16, se não me engano, 17, alguma coisa assim. E à medida que vão avançando, eles juntam essas releases, esse aqui vai ser o 5G. E aí o que acontece é que o target do que vai ser o 5G de verdade ainda não foi alcançado. A verdade é essa. Mas você tem já um 5G que é muito melhor que o 4G. Né? Que a gente está na transição do 4G para o 5G. O grande desafio que eu vejo hoje, e eu acredito que as operadoras de telecomunicações têm esse grande desafio, que é uma batata quente aí que está quicando na mão de todo mundo, é um investimento gigantesco que tem que ser feito, será feito, até por questões de obrigações regulatórias das redes 5G. E não tem aplicações que fazem esse retorno do investimento por esse plus de investimento. Né? Por quê? Muitas das aplicações que existem hoje rodariam no 4G. Né? Então, o que existe, o grande desafio é como evoluir essas aplicações para que elas possam usufruir da maior disponibilidade de tecnologia que o 5G oferece e como monetizar isso nas redes. E aí as pessoas só vão ter isso de verdade agora que o 5G está implantado, você começa a ter os desenvolvimentos das aplicações, mas é preciso pensar 10 anos à frente. Que as aplicações que existem hoje, que estão rodando, sim, de fato nas redes 5G, elas foram construídas com a 4G. E elas rodam no 4G, no 5G elas vão tornar talvez um pouco mais rápida, mais eficiente. Eu acredito que a parte que usa vídeo de alta qualidade certamente vai utilizar, e aí pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento, pode ser na medicina, pode ser no agro, pode ser no acompanhamento da indústria 4.0, verificação de processos, verificação de falhas em placas eletrônicas, pode ser uma série, está faltando um parafuso, virtualização de operação e manutenção de máquinas, aeronaves, que você bota a máquina, faz uma mixed reality ali. Então, assim, existe uma série de questões que podem ser feitas. Mas aplicações de fato que demandam 5G comerciais existentes, eu vejo muito poucas. Não sei se eu estou cometendo uma injustiça enorme aqui, mas em termos de quantidade, são muito poucas. Porque ainda está se desenvolvendo, o 5G ainda está expandindo, não existe a demanda concreta por essas aplicações. Isso aí é tipo que nem quando surgiu o primeiro smartphone. Não existia uma demanda por smartphone. Não existia. A gente estava todo mundo feliz com o seu 6120, com o seu Motorola Razr, estava todo mundo feliz e adorando aquilo. A verdade era essa. De um dia para outro surgiu um negócio que, caramba, como que eu nunca... É aquilo que eu sempre quis e nem sabia que existia. E eu acho que as aplicações em 5G vão acontecer algo parecido. Certamente tem vários grupos de pesquisa pensando nisso, junto com as empresas, e mais dia menos dia vão surgir, esse negócio aqui vai mudar a forma como a sociedade interage naquele segmento, quer seja na área da medicina. A medicina já tem acontecido algumas coisas bem interessantes, com imagens de alta resolução sendo mandadas remotamente, telemedicina, na área de controle de pragas também. Mas eu acredito que em algum momento essas aplicações vão começar a surgir e vão mudar a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Né? Como está surgindo agora os bots aí de inteligência artificial como ferramenta de trabalho. Eu gosto muito de falar que esses bots não vão substituir o humano, mas eles vão nos auxiliar
a quebrar o paradigma daquele primeiro momento que a gente tem de fazer algum trabalho. Preciso fazer um documento sobre esse assunto. Que estrutura mínima teria que ter? E, a partir disso, você modela o que você precisa fazer. Então, eu acredito que vai surgir algo assim no horizonte muito próximo. Né? Mas eu não vi, eu desconheço algo que tenha esse mesmo efeito que aconteceu lá atrás. Né? Eu creio que a gente vive um momento de uma transição, né? Porque, por um lado, a gente sabe que existe uma pressão para que as operadoras não desliguem as redes 2G, porque ela tem um uso muito específico para a área de IoT e um baixo custo. E, por outro lado, nós temos empresas aí de ponta fazendo experiências com gêmeos digital, que é um dos grandes avanços, até que é um dos temas dos nossos painéis, um dos temas de uma palestra que nós vamos termos amanhã, no segundo dia do nosso evento, né? E na área de saúde, por exemplo, a gente vê, além do Hospital das Clínicas, tem o Einstein também já entrando com um projeto de 5G. Só que, por exemplo, no HC, o que eles verificaram é que não só para experiências de alta tecnologia, mas para atenção primária, uma coisa básica, de levar a tecnologia para atender as pessoas lá na ponta, né, na atenção primária. E a tecnologia, vamos dizer, de operação robótica ainda é uma coisa distante do nosso momento atual, né? No HC, a gente, lá no Ministério, a gente fez uma parceria muito grande com eles, mais uma vez utilizando a lei de informática. Eu gosto sempre de dizer, porque as pessoas às vezes dizem que a lei de informática não traz resultado, mas traz resultado pra caramba. Eles fizeram um projeto com o apoio da lei de informática, que nós acompanhamos de perto também, que aí depois vocês podem procurar o pessoal do Novacor, lá, o Marco Bego, o pessoal, que foi assistir remotamente uma cirurgia que acontecia em Manaus. A cirurgia estava acontecendo em Manaus e os especialistas estavam em São Paulo e com o 5G de alta resolução, baixa latência, tudo mais que a gente sabe que o 5G vai trazer, eles conseguiam ver em tempo real o médico fazendo a cirurgia. Falaram, não, faz isso não, essa veia aí você vai cortar errada, bota outra, enfim, caricaturando, mas é isso que talvez o 5G possa trazer, dando um exemplo de novidade simples entre aspas, mas que possibilita não haver tanto deslocamento de especialistas e esse apoio, essa a gente chama de teleconsultoria entre médicos. Né? Às vezes o cara que mais sabe de rim do mundo está aqui no Brasil, só que ele é um cara tranquilo, está morando no interior do país. E a pessoa vai ser operada e ele não vai se deslocar 4 horas para poder fazer ele participa, acompanha, assistir essa teleconsultoria remotamente. Então, assim, existe muito potencial, né? Muito potencial mesmo. Perfeito. Antes de passar para a nossa pergunta aqui, tem 2 elogios aqui, do Ricardo Francisco Prochol, né, dando parabéns ao pessoal, né? E ele diz que está na fase de ideação de uma startup com foco no ecossistema industrial brasileiro e agradeceria muito a oportunidade de compartilhar ideias com vocês aí, o Gontijo Spaca. Ele passou aqui o LinkedIn dele depois para vocês baterem um papo com ele. E a Caroline, que fez aquela pergunta sobre cibersegurança, também está agradecendo você. Ela está desenvolvendo um TCC em segurança de IoT e o bate-papo contribuiu muito, né? Agora temos uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Marcondes Machado, na linha do que a gente estava falando agora. Estamos desenvolvendo IoT com a NB e CAT-MT há mais de um ano. Nos parece que das operadoras ainda não vê IoT em si, e sim como um pequeno telefone celular, principalmente quanto ao consumo de baterias. Está evoluindo muito devagar. Paulo, quer comentar? De novo, isso é a adoção da tecnologia. As operadoras estão olhando, sim, o NB como uma solução. Mas, de novo, a gente tem que discutir um negócio. Será que meu negócio exige esse tipo de conectividade? Sempre a gente tem que olhar o IoT como sendo uma tecnologia que está à disposição, mas precisamos olhar se o meu negócio necessita desse tipo de tecnologia. O que eu preciso para o meu negócio? Então, será que NB IoT faz sentido para o meu negócio? Será que eu posso usar um LoRa? Será que eu posso usar somente um 4G? Aí vai depender se aquele meu negócio requer uma infraestrutura no local que habilite esse tipo de conectividade. Então, na realidade, isso é uma evolução
cada vez mais utilizando isso ou aquilo em termos de conectividade, mas é uma evolução, não acho que é devagar, não. É muito mais evangelizadora, necessária uma evangelização de mercado para o pessoal saber que existe. Por exemplo, foi dito aqui pelo Gontijo que a lei de informática apoiou. Quantos conhecem a lei de informática que está à disposição para apoiar projetos? Então, esse é mais um. Então, como tem muita coisa acontecendo simultaneamente, uma hora está se falando de inteligência artificial, outra hora está se falando de IoT, não, porque tem um blockchain, não, porque. Pessoal, para. Isso são temperos de tecnologia que fazem sentido ou não para o seu negócio. É o seu negócio que está drivando tudo, que está direcionando tudo que você precisa em termos de tecnologia. Então, NB é mais uma. KTM junto, é mais uma. O que vai acontecer? Não sei, depende do seu negócio. Pode ser que está, como você diz, evoluindo devagar? Pode ser. Eu não acho que está evoluindo devagar. Não. Tem muita operadora metendo IoT, NB IoT, ou Narrowband, no agronegócio. E está dando muito certo. Tá? Então, eu acho que tem bastante coisa para acontecer. E, de novo, a gente tem que acompanhar essa evolução. É natural que isto venha cada vez mais. É muita tecnologia, de uma hora para outra, que se tornou, vamos dizer assim, conhecida, e é aquela palavrinha chata, palatável para todo mundo, como se fosse uma coisa novidade. Não, ela já existe. O que a gente precisa é conhecer um pouco melhor se faz sentido para mim ou não. Quer dizer, o Otero falou de 5G com inteligência artificial, lá na ponta, os edges, hoje estão usando toda a inteligência artificial para quê? Para melhorar a captura de dados que faça sentido para o seu negócio. Né? De novo, é o seu negócio que define o que você precisa fazer, e não a tecnologia. Isso a vida inteira foi assim. Só que hoje a gente está falando um pouco mais rápido e forçando esse tema, porque tem muita tecnologia disponível. E a IoT é uma delas, que é um conjunto. A IoT não é tecnologia, vamos deixar bem claro. A IoT é só o nome que se dá para esse conjunto de coisas. Tá? E aí o Luiz está dizendo aqui, Paulo, entendeu que a NB como substituto natural às regiões sem cobertura de LoRa, que já utilizam bastante. Verdade, é isso mesmo, Luiz. Tem lugar que o LoRa não está com infraestrutura para atender aquilo que o pessoal está colocando. De novo, é mais uma tecnologia disponível para você atingir o objetivo do seu negócio. Se LoRa não está sendo, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, uma rede que cubra aquela região, a operadora com NB está cobrindo do mesmo jeito, porque ali nós estamos falando com frequências muito baixas, próximas para resolver. Porque o que significa isso, LoRa e Narrowband? São pequenos dados que são colocados e são transmitidos, né? Então, as duas conseguem atingir o objetivo do negócio, transmitir pequenos dados para eu fazer uma análise e daí para frente melhorar o meu negócio. Eu acho que é isso mesmo, Luiz. A sua resposta está bastante clara nesse sentido. E você, Paulo, está sentindo o avanço dessas operadoras privadas aí, né? Que no caso do LoRa, para atender esse mercado de IoT? Ainda mais agora que Sigfox e LoRa estão se falando, né? Estão dando a mão um para o outro. Antes era concorrentes, agora é que a gente fala de co-opetition, né? Cooperam e se competem. Não tem jeito, isso vai acontecer. Depende de regiões, depende da infraestrutura que foi colocada de LoRa naquela região. A American Tower faz isso muito bem. A Evernet tem os seus gateways para poder jogar isso para fora. Quer dizer, tem cobertura, só que, às vezes, aquele tal negócio. Será que aquela região demandaria uma estrutura de LoRa? Será que tem demanda? Então, esses são estudos que essas empresas fazem para colocar antenas naquelas regiões que habilitem a utilização dessa tecnologia LoRa. Então, vai muito da demanda da região, vai muito da demanda de negócio naquele setor ali, seja agro, seja manufatura, seja lá o que for. Né? Então, acho que aí depende muito Por exemplo, tem cidades que estão usando LoRa para iluminação pública.
né? Está lá, é uma solução. Está muito bem. De novo, vai muito do que se demanda na região. Seja com NB, seja com LoRa, Sigfox, whatever. Quer dizer, de novo, é um negócio que está demandando. Não sei se eu consegui te responder, Luiz e Gontijo, se você quiser... Gontijo, como é que você vê esse cenário aí, Gontijo? Eu acredito que as operadoras regionais têm olhado para o LoRa e para o Narrowband. As operadoras grandes também têm olhado, porque assim, quando você pensa em as a service, e elas, acho que existe sim essa mudança de cultura dos grandes operadores, de que eles não são mais apenas um SMP e uma rede de transporte, né? Acho que eles têm, e a FTTH, eles têm essa visão de que eles precisavam evoluir, já acordaram já tem algum tempo, né? Eu acho que o grande susto que eles tiveram, que foi o WhatsApp surgir e acabar com a receita de SMS, fez eles abrirem os olhos para as aplicações nas camadas superiores. Certamente eles estão pensando aí para atender grandes clientes corporativos, né, B2B. Então, existe sim essa visão. Eu já conversei com algumas pessoas das operadoras, eles já me falaram que tem isso no roadmap deles. Agora, o que existe é que eles estão fazendo in-house, né? Às vezes fazem parceria, algumas delas têm os hubs de inovação, startups. Então, é questão de tentar engajar nesse ecossistema para tentar aproveitar essas oportunidades. Né? Mas é aquilo que eu te falei, tem que existir o modelo de negócio, tem que ter o retorno no investimento. Fazer por fazer para dizer que fez IoT, sendo que não tinha necessidade de colocar, ninguém vai fazer. Essa é a verdade. Ele precisa, de fato, resolver um problema. Otero, gostaria de aproveitar a tua presença aqui no nosso painel, se você pode dar uma ideia de como está essa evolução da instalação, por exemplo, das antenas e dos data center edge para a expansão do 5G, né? Porque a gente sabe que 5G, se não ter a cobertura das antenas e ter os data centers na ponta, não vai viabilizar aplicações de IoT. Como é que você está vendo a evolução desse mercado? A pergunta é complicada fora do Brasil, porque o Brasil agora mesmo é o país melhor posicionado. A alocação de espectro não é um problema em Brasil agora mesmo. Você tem mais de 2.500 MHz de espectro em faixas baixas, médias e altas. É uma anomalia na América Latina. O segundo lugar é os 600, depois 500 e muitos países com apenas 200. Então, a disponibilidade de espectro que viabiliza a colocação da toda essa rede de 5G para fazer essa cobertura ainda não temos. Então, é um pouco atrasado, por isso é que se você vai ver notícias relacionadas com a alocação do espectro na América Latina, vai ver que a América Latina agora mesmo tem a promessa de mais de 10, 15 países a fazer o processo da alocação do espectro neste ano. Eu acredito que a metade vai poder lograr fazer o processo neste ano. A outra metade novamente fazer uma posposição, como sempre passa na América Latina, temos posposições ano com ano, e assim passa uma década e não temos alocação do espectro. Mas, fora disso, isso é uma cobertura massiva. O que sim vai estar acontecendo é a colocação como ilhas separadas com conexão da 5G, onde você tem uma necessidade específica de fazer uma boa conexão, porque não é somente ter a rede de 5G, ter todo o suporte do ecossistema, os cabos da fibra óptica para suportar o tráfego de dados massivo. Também tem que pensar quais são as regras que temos na América Latina para desenvolvimento da infraestrutura. Brasil muito mais adelantado em
todo o tema de desenvolvimento de infraestrutura, você tem hasta municípios que estão fazendo processo digital para isso. O resto da América Latina ainda não está lá. Então, é um processo lento, burocrático, em aqueles lugares onde, se você tem o espectro para fazer a expansão da rede, por isso que quando estamos falando de quais são os países que estão fazendo um crescimento do 5G móvel, se você lembra a tela que apresentei, Brasil, Chile, Guatemala, República Dominicana, Porto Rico, todos os países que com maior alocação de espectro para diretamente fazer um crescimento da tecnologia. Outros países da região ainda não estão lá. Pois é uma pergunta muito complexa, o que está falando fora do Brasil. Ok. Temos uma pergunta aqui da Gisele Moura. Ela aqui, estamos trabalhando com soluções de IoT para diversos segmentos, mas percebemos uma certa dificuldade no setor de agro. O público-alvo para iniciar um trabalho de apresentação e coletar os problemas no processo seria através de cooperativas ou diretamente com os fazendeiros? Quem que vocês acreditam que é o indutor da introdução da IoT no mercado de agro? As duas situações. São as duas situações. Porque se você vai para a cooperativa, você está falando com fazendeiros e com produtores de menor porte. Quando você vai falar com uma fazenda, e existem fazendas imensas, seria melhor falar com o fazendeiro. Então, tudo depende de qual o foco. Mas as cooperativas hoje são uma grande porta de entrada para o setor de agro. Quando você vê também a mesma percepção? Eu entendo, o setor de agro ele é segmentado em 3 grupos. Né? Você tem aí o grupo dos grandes produtores, né? E aí é o pessoal que está muito ali na CNA, à frente do agro, no Congresso, muito conectado a eles. Você tem um grupo dos médios, e esse grupo é vinculado muito às cooperativas, tem a OCB lá, né? Aquela Associação das Cooperativas, também é um outro caminho. Aonde é o maior gargalo são nos provedores, pequenos agricultores e agricultura familiar. Né? Acho que alcançar esses menores, que você não pode desprezar eles, porque eles são mais de 20% da produção agrícola no Brasil. E esses aí talvez seja o público mais difícil. Mas isso é muito parecido também quando você fala para cidades. Né? Cidades, você tem as grandes cidades que você consegue chegar, você tem as médias cidades que, com algum trabalho, usando os parlamentares da região, Secretaria de Ciência e Tecnologia da região, você consegue chegar. E você tem aqueles municípios tão pequenininhos que, quando você passa na rodovia, você acha que é só uma vila, mas, na verdade, é um município. Esses também são mais difíceis. Eu acho que é um paralelo que dá para você pensar e talvez começar pelas cooperativas seja algo interessante, sim. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso painel de abertura, que a gente viu que existe muito ainda questões a ser debatidas, muitas questões ainda que o mercado está querendo ter mais informações. Então, eu gostaria que você se despedisse da nossa audiência e fizesse suas considerações finais. Você quer começar, Paulo? Eu vou deixar por último, para fazer um agradecimento especial. Então, tá bom. Então, vamos inverter a ordem aqui. Vamos começar com o Otero. Otero, por favor, suas considerações finais e só despedir de nossa audiência. Primeiro, novamente, agradecimento pelo convite e a discussão com distinguido panelista. Somente lembrar que quando estamos falando da IoT, estamos falando de 5G, estamos falando de ecossistemas muito complexos. E também, em muitas coisas, 5G quebrou o paradigma dos serviços móveis. É a primeira geração móvel que não está focada da pessoa, está focada para a produtividade. Então, quando estamos falando de como fazer o crescimento, a adoção da 5G, sempre temos que lembrar que quem está fazendo o lançamento, que estão fazendo os projetos 5G, são as empresas privadas, e quem está fazendo a expansão do 5G são os operadores de telecomunicações, de acordo com as regras do mercado e também com seu modelo de negócios.
elas vão a fazer as coisas que fazem sentido para elas, sempre que há uma demanda no mercado. Agora, para fazer o IoT, essa mesma coisa, a adoção da IoT vai acontecer quando faz sentido para as empresas que fazer essa adopção da IoT. Mas para que isso aconteça, elas precisam também ter conhecimento, ser educadas para entender quais são os benefícios potenciais que IoT pode brindar para elas. Só isso. Ok, obrigado, Otero. Gontijo, suas considerações finais? Queria agradecer também o convite para participar aqui, cumprimentar meus colegas de painel aí, Otero, Spaca. Realmente foi uma discussão bastante produtiva, bastante frutífera. E deixar o recado aí, o IoT é um mercado gigantesco. Não importa se é machine to machine, se é IoT, enfim, o uso de tecnologia para o bem da sociedade, do setor produtivo, de verdade vai melhorar o nosso país, vai melhorar a qualidade de vida. E quem não entrar nesse jogo, a chance de fracasso no médio prazo é muito alta. Claro que a gente não pode fazer loucuras, sair gastando dinheiro para desenvolver soluções e depois correr atrás de problemas, mas se você pensar nos problemas e ir de passo em passo, né, fazer que nem o Jack, fazer por partes, certamente vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Né? Quiserem entrar em contato comigo aí, fiquem à vontade. Meu LinkedIn é José Gontijo, vocês vão me achar lá e a gente bate um papo, tá bom? Um abraço. Obrigado, Gontijo. Spaca, suas considerações finais aí. Na realidade, eu queria ficar por último, primeiro para agradecer o Otero e o Gontijo por esse painel excelente que a gente tem e que é muito pouco tempo para falar de tudo que a gente precisa. Porque tem tanta coisa, como já foi dito, o IoT é tão enorme, tão cheio de coisas, que a gente fica, às vezes, mordendo a língua para não falar e não deixar os outros falar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agradecer você, Claudinei, ter insight para a gente ter feito esse painel junto com a BINC para falar sobre o IoT Day. Eu acho que isso que é importante o pessoal saber. Estou à disposição de quem for o pessoal que queria saber como é que faz. Eu não me lembro o nome agora, acho que era Fernando. Meu LinkedIn é Paulo Spaca, é fácil de me achar. A Gisele, se quiser me procurar também, que sabe. Meu e-mail é paulo.spaca@binc.org.br, também é fácil de me achar. Enfim, agradeço a Mercantile e a Evernet por apoiar esse evento, agradeço o pessoal que está nos ouvindo até agora. Claudinei, fantástico, como sempre, os seus eventos. Eu agradeço profundamente todo esse suporte pessoal que está aí por trás, coletando todas as informações para nós. E fica um abraço, estou à disposição de quem for necessário bater um papo, estou aqui à disposição. Perfeito. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço aí, Paulo, a BINC na personalização de você como presidente, que, apesar da nossa amizade de longo tempo, posso garantir que está fazendo um excelente trabalho à frente da associação e desenvolvendo vários setores onde a IoT tem uma relevância muito grande. Então, acho que é importante a gente fazer esse evento e fazer essa parceria, porque eu acho que a gente tem que somar para construir esse mercado de IoT aqui no Brasil, que, como você falou, é muito imenso e tem diversos sabores, vamos dizer assim. Muito obrigado a todos e esperamos vê-los na próxima edição do IoT Business Forum e IoT Day em 2024. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com a palestra do Renato Pasquini da Frost & Sullivan. Obrigado, pessoal.